E o controle do edema e no pós-operatório? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona o edema. Bom, gente, edema, ele vem de mediadores de inflamação. E o que ele causa? Os 5 sinais cardeais de inflamação. Dor, que é um sinal, é um sintoma que mostra, o organismo mostra para o dono, né, do corpo, no caso, aonde está o dano, o problema. Calor, né, que é o aumento da temperatura no local, para diminuir justamente a quantidade de bactérias, para aumentar os processos de degradação das bactérias, né, das reações químicas. Você sabe que o aumento da temperatura acelera o processo de qualquer reação química. Então, é um processo intuitivo. O edema é uma forma do nosso organismo diluir as toxinas que as bactérias liberam, né, causando mais inflamação. Então, ele dilui aquele veneno através do edema. A dor, que tem a ver com o que eu falei, né, a dor. E o problema é o seguinte, gente, quando esses mediadores estão em excesso, eles causam um processo chamado perda de função. E aí é que o bicho pega, porque às vezes essa infecção se exacerba tanto, essa inflamação se exacerba tanto, que pode fazer a pessoa não conseguir fechar a boca, que pode fazer com que a pessoa venha a óbito de tanta inflamação que tem no local, né, que é o tal da perda de função. Inflamação exacerbada, inflamação que fecha a glote, inflamação que tampa as vias aéreas e faz o paciente ser asfixiado, tá? Então, assim, existe essa questão. E o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso papel? Através de medicação, a gente regular essa inflamação. Ah, Bianca, então a gente não pode tirar totalmente a inflamação? Não, nem primeiro você não consegue fazer isso com medicamento nenhum. Antes de você fazer isso, você mata o paciente de overdose. Você não consegue fazer com medicamento nenhum. Segundo, que a inflamação, ela é importante. Ela é um processo importante para a regeneração tecidual. Então, você precisa dela para que o organismo cicatrize o local da ferida cirúrgica. Só que ela não pode ser exagerada. Então, o nosso jogo aqui é controlar. E com o paciente diabético, a gente sabe que é mais complicado ainda. Por quê? Pelo fato dele ter o sangue mais espesso, dificuldade de circular ali células que vão chegar no local para fazer a regeneração, a gente tem que pesar muito quando vai passar a medicação anti-inflamatória para o paciente. Toda cirurgia, seja ela simples ou complexa, ela resulta nesse traumatismo. Por quê? Você está abrindo a primeira camada de tecido. Uma hora que você abre essa primeira proteção do nosso organismo, que é a pele e a mucosa, já é liberado esses mediadores de inflamação. Isso também ocorre com o paciente diabético, tá? Este traumatismo desencadeia a liberação de mediadores de inflamação, que são prostaglandinas, histamina, bracinina, serotonina, entre outros, tá? E, todavia, o paciente diabético, ele não deve usar corticoide, aí que tá. A maioria das vezes, principalmente em cirurgias complexas, a gente usa dos corticoides para mediar a inflamação no pós-operatório. Ah, doutora, mas a gente já viu lá falando dos AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Anti-inflamatório não esteroidal, ele não é tão efetivo na redução do edema inicial, aquele edema de 1 a 2 dias depois da cirurgia, como, por exemplo, os corticoides. Os corticoides são incríveis, parece que a pessoa não fez cirurgia, tá? Então, ele é realmente diferente. Mas o que acontece? Pacientes que têm diabetes não podem usar corticoides. Por quê? Porque eles aumentam a hiperglicemia. Então, uma vez um paciente veio para mim, ele estava com um problema de coluna grave, né? Ele tem diabetes e o médico, mesmo ele falando que tem diabetes, o médico passou um corticoide para ele. Agora, qual era? Não era dexametasona, era outro. Ele ficou cego por 4 dias. Ele falou que não enxergava nada. Só começou a melhorar quando a glicemia dele baixou, que estava na casa dos 600. Olha o risco, gente, olha o perigo. Mas isso foi porque ele tomou a medicação por diversos dias, né, em sequência. Né? Eu acho que foram 3 doses que ele tomou intramuscular. Algo assim. Sei que foi injeção, né? Então,
veja que existe esse risco. O que acontece? Quando o paciente ele é diabético, eu preciso fazer um procedimento cirúrgico nele, que eu preciso reduzir esses mediadores de inflamação para o pós-operatório dele ser mais tranquilo, pacientes de implante, pacientes que vão fazer cirurgias mais complexas, eu passo a pessoa que tem um traumatismo tecidual mais esperado, então incisos impactados, terceiros molares impactados, terceiros molares inclusos, horizontais, esses eu passo um comprimido de dexametasona de 20 a 30 minutos antes da cirurgia, até 1 hora antes da cirurgia. O que acontece? O medicamento vai estar na circulação no momento da cirurgia, mais uma vez, no período em que ele é mais necessário. Porque se começar a ter os mediadores de inflamação e automaticamente o medicamento agir, diminuindo a ação desses mediadores, você vai ter uma diminuição do processo inflamatório do paciente. E uma dose do comprimido, não faz esse efeito tão exacerbado quanto o paciente tomar uma injeção que fica a alta concentração no organismo por 3 dias. Então é uma dose segura. Claro, o paciente não pode estar com 600 de glicemia, né, gente? Eu falei aí, cirurgia de 200 para baixo. 200 para baixo. Então você vai passar uma dose de um comprimido de dexametasona, pode ser de 2 a 4 horas antes. Ela demora um pouco mais para fazer efeito e é interessante que a concentração dela vai ficar mais alta, a base em torno aí de 2 horas. Em 2 horas a concentração dela estará perfeita na corrente sanguínea para diminuir esses mediadores de inflamação que vão ocorrer devido ao descolamento do tecido, da odontosecção, da osteotomia que você vai ter que fazer ali no procedimento cirúrgico. Tá certo? Ansiolíticos. Os ansiolíticos, né? Os bendiazepínicos que eu uso mais são o diazepam e o midazolam. Eles apresentam, existe um protocolo, né, dessas 2 drogas, eu uso esse, é muito interessante, né, porque o midazolam, o paciente fica realmente mais relaxado, mais tranquilo, tá? Midazolam você pode passar meio comprimido, porque eu acho que o comprimido deles não tem de 7,5, pode com um comprimido ou meio comprimido. Se o paciente não está acostumado a tomar, passa para ele meio comprimido, 7,5 mg, administrar 30 minutos antes do procedimento. É fundamental que esse paciente venha acompanhado, porque depois ele não vai poder dirigir, tá? Então se ele vem dirigindo, pede para ele vir acompanhado, porque ele realmente causa um estado de sonolência no paciente, né? E essa sonolência, eu já tomei esse medicamento quando eu fui fazer alguns exames, que eu precisava ficar parada, né? E a gente é meio agitado, a gente não consegue ficar parado. E eu não lembro, eu só lembro do cara falar, conta até 10 ao contrário. Eu acho que no 4 eu já não lembro mais nada. E aí eu acordei, ele falou assim, tá tudo bem? Tá? E eu me sentia ótima. Parecia que nada tinha acontecido. Ele falou assim, mas você tá bem mesmo? Levanta devagar. Eu, não, que isso? Eu levantei, botei minha camisa, né, tal. E ele falou assim, então você pode ir. Na hora que ele falou, você pode ir, eu saí, eu lembro que a porta fez assim, gente. Uau! Quando eu vi, eu tava no chão de novo. Aí ele, moça, desesperado. A pessoa realmente tem a sensação de que ela tá bem, mas ela não tá bem. Entendeu? Então é importante ela estar com acompanhante. Isso é fundamental. Você pode passar um midazolam, 7,5 mg, é meio comprimido. Agora lembrando, meio comprimido, administrar 30 minutos antes do procedimento. O diazepam, 5 mg, administrar 1 hora antes do procedimento, tá bom?